Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre divisão? Então, nas próximas atividades, a gente vai ter bastante coisinha aí sobre divisão. Então, prestem atenção para que não fique dúvidas. Vocês estão sempre vendo nas atividades lá esses números que aparecem. Isso aqui eu já expliquei para vocês, que é um código que fala sobre o que a gente quer estudar, o que vocês precisam aprender. Então, nessa atividade, a gente quer que vocês aprendam a identificar as relações entre os múltiplos de um número natural e os restos das divisões por ele. Então, a gente vai fazer continha de dividir e aí vocês vão identificar, múltiplo são os números que multiplicam por outros, Se você olhar aqui, o mu já tá falando de multiplicação. Então, aqueles que faz a continha de vezes, tá? Aquele que tá na tabuada, para vocês entenderem. Então, quando a gente faz aquela continha de dividir e sobra um resto, a gente vai falar sobre isso. O que o resto tem a ver com esse número que a gente tá dividindo. Então, vocês vão prestando atenção nos passos a seguir para entender direitinho. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui são os elementos da divisão. Então, como é formada a divisão? A divisão, todo mundo lembra aí, que é essa continha que faz a chave, né? Então, isso aqui se chama chave. Então, vamos colocar aqui 13 dividido por 6. Eu tenho 13 balas e vou dividir para 6 amigos. Como que eu vou fazer essa conta diretamente aí, sem fazer os risquinhos, né? Porque a gente pode fazer por risquinhos e por desenhos, mas eu quero fazer direto. Eu tenho que saber o quê? Tabuada dos 6. Então, eu vou lá olhar a tabuada do 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Porque eu tenho que achar um número 13 na tabuada ou próximo de 13. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. O 18 passou. Então, qual é o número que eu tô procurando aqui? O 2. 6 vezes 2, 12. Vou subtrair. 3 tira 2, fica 1, e 1 tira 1, fica 0. Ótimo. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já aprendeu na escola, né? O que eu quero que vocês se lembrem, então? Quais são os elementos da divisão? Como chama cada parte dessa daqui? Então, essa parte aqui, esse número aqui, ele é o dividendo, dividendo. É aquele número que será dividido. Por quanto, né? Por qual? Pelo divisor. O divisor é aquele que divide. Aqui, esse resultado, eu vou chamar de quociente. E dependendo aqui, o que sobrou, se sobrar alguma, então, é o resto. Então, eu tinha 13 balas, dividi para 6 amigos. Eu quero dividir igualmente. Então, eu vou dar 2 balas para cada um e vai sobrar uma. Resto, vai sobrar uma que eu fico para mim, né? Então, vamos lá recordar, pessoal. Eu tenho aqui o 37, que é o dividendo, e o 5, que é o divisor. Eu preciso, então, dividir 37, porque o 3 é menor que 5, não vai dividir sozinho. Então, eu vou lá na tabuada do 5, procurar se tem 37. Na tabuada do 5,
não tem, mas tem 5. Ó, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. Então, o 30 tá muito longe e o 40 passou. Então, eu vou aqui usar o 35. Então, o múltiplo aqui de 5 é 35 e não 37. Então, eu vou pôr aqui, ó, 7 vezes 5, 35. 7 tira 5, fica 2. 3 tira 3, fica 0. Então, o resto é menor que 5. Então, a gente já parou por aqui. É isso que a gente tá lembrando, então, ó. Entre os múltiplos de um número, os restos vai ser 0. Se ele não for múltiplo, então sempre vai sobrar um resto. Então, para vocês entenderem o que é múltiplo, aí, quando um número for múltiplo, o resto sempre vai ser 0. Então, olha só, eu tenho 12. Se eu for lá na tabuada do 6, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Mas é o 12 que eu tô procurando. Então, eu ponho aqui 6 vezes 2, 12. 2 tira 2, fica 0. 1 tira 1, fica 0. Então, o meu resto aqui foi 0. Então, o 12 é múltiplo de 6. Por quê? Porque ele tá na tabuada do 6. Então, sempre que o número aqui for múltiplo, ele vai ter o resultado 0, ou seja, vai ser uma conta exata. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós temos 14 dividido por 2 e 15 dividido por 2. Então, se eu for lá na tabuada do 2, eu vou ver que 2 vezes 7, 14. 4 tira 4, 1 tira 1. O resto foi 0. Então, aqui eu tenho uma divisão exata. Por quê? Porque 14 sendo múltiplo de 2, o resto sempre vai ser 0. Agora, eu tenho aqui 15 dividido por 2. Então, eu já sei que 7 vezes 2 é 14. 5 tira 4, fica 1, tira 1, fica 0. Então, 15 não é múltiplo de 2. Então, essa aqui é uma divisão não exata, porque ela tem um resto. Se fosse 2, eu poderia continuar, então, até chegar num resto que fosse 0, ok? Então, eu vou sempre pensar assim. Se o resto é 0, ela é exata. Se sobrou de 1 até 1 menos que o divisor, ela não é exata. Então, nas atividades a seguir, vocês vão receber o número, né, montado assim. Vai ter divisor, mas não vai ter o dividendo. Então, o que vocês vão ter que descobrir? O dividendo. Só, qual é o segredo? Qual é a estratégia aí? Olha o resto é 0. Se o resto é 0, então o número que vai aqui, ou seja, o dividendo, ele é múltiplo do divisor. Ele é múltiplo do 4, então ele tá na tabuada do 4. Então, 4 vezes 1, 4. Se eu fizer 4 vezes 1, 4. 4 tira 4, fica 0. Eu descobri. 4 é múltiplo de 4, certo? Então, é isso que vocês vão fazer nas próximas atividades. Vocês vão descobrir. Eu vou colocar aí para vocês já o quociente e vocês vão fazer. Muito simples também. Qual é o outro meio fácil? Lembra que eu expliquei para vocês na classe? Quando vocês não souberem um número, faz o quê? Faz o inverso. 4 dividido por 4 não dá 1?
Então, esse é o caminho que vem pra cá, ó. 4 dividido por 4 dá 1. Se eu for fazer o caminho inverso, 1 vezes 4 vai dar 4. E assim, eu vou descobrir se ele é múltiplo e se o resto aqui tá certo. Entenderam?